Olá, olá! Eu sou Rafael Simor, também conhecido como Simorc, e faço vídeos para o blog Codando com Simorc. No vídeo de hoje, então, a gente vai ver dois operadores que são também condicionais. Um operador ternário, que ele é mais utilizado, e o operador de coalescência nula, que é um operador que raramente é usado, raramente as pessoas até têm conhecimento desse operador, mas em alguns casos ele pode facilitar bastante a vida do programador. Bom, basicamente então, operador ternário e operador de coalescência nula. O que seria um operador ternário? Operador ternário é como se fosse um if, porém, ele sempre vai ter um valor de retorno, então ele sempre vai ter que ter uma variável que vai receber um valor, e ele também é um pouco mais simplificado, a gente consegue fazer ele numa linha só, e dependendo da condição que a gente quer, ele pode ser bem útil. Então, como seria o operador ternário? O operador ternário, também conhecido como interrogação em dois pontos, que a gente vai ver logo em seguida por quê. Ele é o seguinte, vamos antes de qualquer coisa colocar aqui um console read key e vamos pegar aqui uma string mensagem. Ok, string mensagem igual. Agora então aqui a gente já vai fazer um ternário. O que seria um ternário? Então basicamente a gente teria aqui, depois do igual aqui de atribuição, a gente teria uma condição. Então vamos colocar aqui condição, qualquer condição. Vamos colocar aqui antes uma int idade igual 18. Aqui a condição então vai ser idade menor que 18. Então, o ternário funciona da seguinte forma. A gente vai ter uma condição aqui, então vai ter um booleano aqui, e logo em seguida a gente coloca um interrogação. Após a interrogação vai ser o resultado caso isso aqui seja verdadeiro. Então, caso isso aqui seja verdadeiro, eu quero que ele retorne uma mensagem que a idade é menor de 18. Se não, ele vai retornar esse valor. Idade é maior de 18. Pronto, isso é um ternário, simples assim. Console.writeLine. A gente já vai voltar ali para o ternário para entender melhor. Mas só para mostrar aqui como é que ele funciona, eu só vou botar aqui um console writeLine para ele escrever aqui. Ó, idade maior de 18. Por que a gente não colocou aqui idade? Porque aqui cairia se a idade for menor de 18, né? Como a idade que é igual a 18, novamente a gente poderia ter colocado aqui. Idade é maior ou igual a 18. Agora se a gente executar de novo vai ficar mais bonitinho. Então, idade é maior ou igual a 18, perfeito. Se a gente mudar aqui então, botar para, por exemplo 15, a gente executar aqui, ele vai cair como idade menor de 18. Ok, como funciona então o operador ternário? A gente vai ter então uma variável que vai receber o valor da operação ternária. Como eu já falei, ele sempre vai retornar um valor, não pode se fazer um ternário sem retornar um valor. Então, após a atribuição aqui, o igual de atribuição, a gente vai fazer uma verificação. No caso aqui eu estou verificando se a variável idade tem um valor menor de 18, e colocar o interrogação, que é clássico do ternário. Caso essa condição aqui seja verdadeira, ele vai cair nessa linha aqui, ele vai cair nessa operação aqui, nesse retorno. No caso então, idade é menor de 18. Caso aqui seja verdadeiro, ele vai retornar idade menor de 18. Os dois pontos então servem como um else. Então, caso isso aqui não seja verdadeiro, ele vai cair no else. Idade é maior ou igual a 18. Porém, caso eu queira fazer uma verificação também para ver se a idade é menor de 18, igual a 18 ou maior de 18, a gente pode fazer um ternário mais complexo. Não é recomendado. Recomendado seria fazer ternário para situações assim, onde temos somente duas opções, que daí fica bem fácil de entender, e para ler o código eu acredito pelo menos que fica bem fácil de entender. Porém, podemos também ter a opção de fazer uma espécie de else if aqui também no ternário. Como a gente faria isso? Então, caso aqui a gente queira colocar uma mensagem para caso a idade seja menor de 18, igual a 18 ou maior a 18, então a gente faria como se fosse um else if. No caso então aqui a gente tem uma verificação, correto? A gente verifica aqui primeiro se a idade é menor de 18. Caso seja verdadeiro, ele já vai acabar aqui, ele já vai retornar. Porém, um else aqui no caso, esse dois pontos funcionaria como else. Else if no caso, então aqui a gente vai fazer uma outra verificação. Idade igual a 18.
Vale lembrar que igual, igual, então, é um operador de comparação, onde o igual é um operador de atribuição. No caso, então, aqui está verificando se a idade é realmente igual a 18. E, caso aqui, então, seja verdadeiro, a gente vai retornar idade igual a 18. E, novamente, a gente obrigatoriamente tem que colocar aqui o nosso else. E idade igual, maior de 18. Então, basicamente, o que a gente fez aqui? A gente fez como se fosse um if complexo, um if encadeado. Convertendo esse ternário aqui para ifs, ficaria o seguinte: if idade menor de 18, mensagem igual idade é menor de 18. Caso então contrário, então isso aqui é se isso for verdadeiro. Porém aqui nós temos nosso else if. Então aqui temos aqui um else if idade igual 18. Mensagem, faltou aqui um ponto e vírgula. Vou copiar aqui. Idade é igual a 18. E aqui então nós temos nosso else também, que seria essa parte aqui. Ou seja, ele está fazendo a verificação aqui como se fosse um else if. Aqui então verifica se for verdade, ele vai escrever isso aqui. Caso não, caso contrário, ele vai escrever esse aqui, que seria o nosso else do ternário. Então a mensagem vai ser isso aqui. Vou copiar aqui e mensagem igual isso aqui. Bom, como dá para perceber, um ternário encadeado ele fica bem ruim de ler. Então, como eu falei, eu recomendaria fazer realmente um else if ou até mesmo um switch, se for o caso, use um bom senso. Mas em geral o ternário é para ser algo mais simples. Então, caso seja duas opções só de retorno, então o ternário fica bem legal assim de usar e de conseguir entender o que está acontecendo. Caso contrário, eu recomendaria usar um if encadeado, que daí fica bem melhor de entender. Essas duas verificações aqui são a mesma coisa, então eles vão estar sempre fazendo a mesma operação, verificando a idade se é menor, igual ou maior de 18, porém essa estrutura do if ele ajuda bastante a entender também depois o código, principalmente quando outra pessoa for ler. Mas, porém, é interessante saber que a gente pode fazer isso com ternário também. Bom, então além agora do ternário, eu vou excluir essas linhas aqui, tirar essa mensagem aqui, e aqui eu vou mudar para uma string, pode ser teste. Essa string teste aqui eu vou dar o valor de nulo. O que seria um valor nulo? Um valor nulo é um valor que basicamente não existe. Esse valor não está gravado em memória. Então, se a gente tentar usar uma variável nula, vai dar erro. A não ser que a gente faça uma verificação com um if, no caso aqui, if teste igual a nulo. Ou no caso aqui, podemos fazer também a verificação diferente, que isso aqui é basicamente se essa variável aqui for diferente de nula, a gente faz alguma coisa. Porém, para evitar ficar fazendo if, else, só para verificar se um valor é nulo, a gente tem o operador de coalescência nula. É um operador que é raramente usado, eu pessoalmente assim, ouço pouco falar sobre ela, mas é bem útil assim, em alguns momentos. Aqui no caso então, temos uma string que está como nula, então não está gravada em memória. Tem diferença entre uma string vazia, que seria isso aqui, e uma string nula, pois uma string vazia a gente consegue usar ainda. A gente pode tanto botar um valor adicional aqui, fazer uma concatenação e etc. Porém, caso a string estiver vazia, no caso nula, a gente não vai poder fazer isso. E provavelmente se a gente não tratar, não fizer alguma condicional ali, a gente vai gerar uma exceção e terminar com um programa através dessa variável nula. Bom, o operador de coalescência nula, então, o que ele faz? Ele verifica se uma variável é nula ou não, e de acordo com essa verificação, ele vai pegar o valor dessa variável ou vai pegar um valor que a gente define. Como a gente faria isso? É bem simples. Então, o operador de coalescência nula ele é identificado por interrogação, interrogação. A gente já vai ver por quê. E basicamente funciona dessa maneira. String mensagem igual teste, correto? A gente vai pegar então a variável aqui. E nesse caso aqui a gente vai fazer algo parecido então com um ternário, um pouco diferente só. E vamos usar o interrogação, interrogação. Ok, então aqui esse interrogação, interrogação ele está dizendo que é um operador de coalescência nula.
Então, string mensagem igual a teste, com a licença nula, variável está nula. Ok, perfeito, é isso. Então, o que a gente fez aqui? Esse teste aqui, essa variável com o interrogação, nos diz o seguinte: caso essa variável seja nula, a gente vai pegar esse valor default aqui que a gente já deixou. Caso essa variável não seja nula, a gente vai pegar essa variável e passar o valor aqui para string mensagem. Vamos então executar aqui com writeLine mensagem e vamos ver no que dá. Ó, perfeito. Então ele verificou se o teste está nulo, como a gente definiu aqui como nulo. Então ele já vai pegar aqui a nossa mensagem de com a licença nula, que seria a variável está nula. Caso então aqui a gente defina um valor para essa string, vou só colocar aqui o null entre aspas e começar aqui o projeto, então ele já vai pegar diretamente o valor null, que eu passei aqui como string, né? Então ele verifica se a variável teste é nulo ou não e pega o valor de acordo com o que a gente deixar aqui. Então, caso essa variável não seja nula, ele vai pegar o valor da variável. Caso seja nula, ele vai pegar o valor que a gente define aqui. Bom, esse então é o vídeo final dos vídeos sobre condicionais. Acho que já dá para dar uma boa, já ter uma boa noção sobre o que são condicionais e como fazer. Claro, os vídeos são bem simples, eu estou tentando deixar eles bem curtos para não ocupar muito tempo e tudo mais. Porém, eu acho que já dá para ter uma boa noção do básico das condições e tudo mais. Por hoje é só então, e a gente se vê no próximo vídeo.